Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do momento em que estejam a fruir deste pequeno depoimento e, aliás, todas as horas são boas para nos relacionarmos com a poesia. Maio, este mês em que estaríamos em Mateus a promover um seminário, mais um seminário internacional de tradução coletiva de poesia viva, foi declarado na programação da Fundação da Casa de Mateus o mês da poesia. Hoje temos a visita de Jorge Velhote, um poeta e eterno companheiro de marcha destes seminários. Boa tarde, Jorge Velhote. Obrigado. Eu começava por pedir-te que nos traçasses, assim, num breve traço, um pouco da história da tua relação pessoal com estes seminários em Mateus. A minha história pessoal é interessante do meu ponto de vista, porque ela não é, de certa maneira, normal, presumo, porque eu durante 2 anos fui convidado para ir a Mateus, e fui a Mateus, uma vez ou outra, pelo Egito Gonçalves e pelo Laureano Silveira, fui conhecendo as pessoas e, de certa maneira, a minha vida profissional talvez não tivesse permitido que eu fosse com a assiduidade com que pretendiam, de certo modo, mas quando pude deslocar-me em termos profissionais de uma outra empresa para a empresa que estava na época, no princípio dos anos 90, 95, para aí, 96, 95, comecei a poder ir aos seminários e imediatamente me consegui encaixar no modelo, consegui adaptar-me facilmente e achei que todo o modelo era muito interessante. Por outro lado, gostei de contactar com poetas que conhecia de nome e porque os lia, é um facto, Pedro Tamen, Júdice, enfim, alguns destes que eram de quem eu era leitor, e ao mesmo tempo também perceber que a tradução é um foco interessantíssimo para o conhecimento da língua, da nossa língua, é óbvio, mas também ao mesmo tempo de como é esta coisa do contágio, da contaminação, do texto poético quando é lido. E isso foi para mim uma grande oportunidade e a conquista de imediato de uma pequena circunstância que eu não quero deixar passar em claro. Na primeira vez que fui traduzir, concretamente com turcos, aconteceram umas peripécias interessantes, bastante interessantes e praticamente originais e únicas, mas tornei-me amigo do Albano Costa Lobo e de quem hoje, enfim, tornei compadre e essas coisas. E tornei-me amigo também do Álvaro de Zuniga, na altura o marido da Teresa. E ficamos isso para mim é fundamental, termos ficado com uma amizade que perdura para além da não existência de ambos. Como se sabe, eles faleceram. Isso é para mim extremamente importante e ternurento. Sim, é toda uma história, de facto. Afloraste aí uma questão, que é a questão de como é que se traduz a poesia. Como é que uma coisa que é tão singular, tão única na sua produção, na sua relação com a sua língua de origem, como é que ela se volta a encontrar depois numa outra língua. E acrescentaria aqui também nesta questão a referência, mais uma vez, àquilo que é o nome do seminário, de tradução coletiva de poesia viva. Ou seja, estamos perante o encontro de poetas de uma língua convidada e dos poetas portugueses que se encontram e que coletivamente produzem um novo texto. Como é que este processo se pode descrever? Esse processo é extremamente interessante, mas há uma pequena particularidade, por vezes, nas traduções de línguas impossíveis para a nossa língua, que, de certa maneira, representa um pouco do que é a tradução. Naquelas línguas que nós consideramos impossíveis, tipo húngaro, grego, finlandês, romeno, sei lá, línguas que de facto precisam de um mediador, neste caso concreto, precisam de um tradutor, precisam de alguém que transfira da língua original para um entendimento possível que vai ser feito através dos autores autóctones, neste caso concreto dos autores portugueses, para a língua de destino, a língua de chegada. É muito interessante perceber que
que há autores que de facto são mais fáceis, outros mais difíceis, mas no fundo é importante percebermos que, pelo menos a minha experiência destes longos anos, e é uma experiência muito motivante, foi sempre vista como uma tentativa, e devo sublinhar que conseguida, de que na língua de destino os textos resultantes dessa tradução, desse trabalho de tradução, desse trabalho de mediação, muitas vezes com tradutores, que não são poetas, e isso é muito interessante de perceber, de que, de facto, existe uma espécie de plataforma movente onde a língua de origem e a língua de destino se vai mexendo. E, na realidade, a poesia mexe com esse universo nebuloso ou aquoso, como se queira dizer, até que, de facto, os poetas em causa, ali sentados com o autor, encontram na língua de destino, e isso é um ato que deve ser sublinhado e exemplar, em que todos os poetas que ali conviveram ao longo destes anos, e não foram poucos, tão poucos assim, mas fundamentalmente conviveram com alguns de nós, com o Tamen, com no Júdice, comigo, e com outros, com a Ana Luísa Amaral, que têm tido uma assiduidade mais premente nas traduções simultâneas, tentaram sempre, e conseguiram, e devo dizer isto, conseguimos sempre, que no poema final, o poema de destino, a língua de destino, representasse não só o melhor possível toda a dificuldade e todo o imbricado do texto de origem, mas fundamentalmente fosse, em português, um excelente texto. O que vem permitir que se possa dizer que alguns poetas que nós traduzimos em Mateus são enormes poetas, e são enormes poetas porque são enormes poetas em qualquer língua, e fundamentalmente também numa língua como a nossa, portuguesa, que é uma língua que aparentemente fácil, parece, mas de facto não é tão fácil assim. Eu acho que não traduzi russo, ou traduzi, já não me lembro, mas traduzirmos israelitas e traduzir turcos e traduzimos, enfim, outros, traduzimos o Marin Soresco e outros assim, e de facto o texto final é um belíssimo texto em português, é um belíssimo poema em português. E nós tivemos a sorte, nesse aspecto, de, na presença dos autores, perceber o contentamento, a alegria, a felicidade, desmascarar, desvelar, de certo modo, a angústia que eles próprios tinham, na realidade, sobre o que aconteceria aos seus próprios textos quando se fossem drenados, despejados, traduzidos para o português. E, na verdade, vê-se na cara deles, e não só, e até nos próprios tradutores, que de facto o objeto final, ou seja, o poema em português, é um belíssimo texto. E isso é um contentamento enorme para quem está ali a dirimir e está ali convivendo diretamente com o autor, naquela frase muito feliz do meu amigo Luís Miguel Queiroz, há muitos anos, que é distinguir entre rótulo e joelho. Entre rótulo e joelho, de facto, há uma grande diferença. E temos muito bem que perceber que a utilização de uma dessas duas palavras modificará totalmente o texto. E nós, nesse aspecto, nós os tradutores portugueses, e ao longo destes mais de 20 e tal anos, 30 anos, temos vindo a ter essa felicidade, essa alegria, depois, no fim, quem faz o edit da obra, descobrir que, de facto, participou um pouco nessa linguagem comum e estranha, quase subterrânea, que é a poesia. A poesia é, de facto, algo que sobrenada a língua na conquista de uma própria língua. E ela, às vezes, é um pouco só para iniciados. Mas, de facto, a coleção de Mateus, a coleção de traduções de Mateus, é uma belíssima coleção para perceber o que é o linguajar poético do mundo. É uma espécie de sintonia, uma espécie de onda média na rádio, com que é uma espécie de Zoom atual, que qualquer pessoa pode hoje ligar-se e começar a falar, como se tivesse sempre estado a falar há pouco tempo atrás ou no dia anterior. Sim, senhor. Mencionaste curiosamente aí há pouco o Albano da Costa Lobo, o fotógrafo, o Álvaro Garcia de Zúñiga,
poeta, dramaturgo, músico e tantas outras coisas que viveram também estas décadas de Mateus. Isso coincide também um pouco com a tua experiência de poeta e fotógrafo, como é que essa síntese absoluta da poesia dialoga com essa busca da imagem ou com essa produção da imagem? Dialoga, mesmo que às vezes eu seja surdo. Ou seja, o vento na poesia não sei se é o mesmo vento na fotografia. Às vezes o vento na poesia atrapalha, outras vezes atrapalha na fotografia. Eu contamino-me. Eu creio que a fotografia e a poesia são muito iguais no modo como são trabalhadas. Ou seja, aquilo que tu fazes no campo fotográfico e aquilo que tu fazes no campo da escrita, da poesia, do poema, é muito semelhante. O resultado final, eu acho que falávamos nisso antes de começar esta nossa conversa formal, digamos assim, o resultado é muito coincidente. Há uma espécie de logro, há uma espécie de mentira, há aquela coisa da doença, da pessoa, do fingidor e não sei o quê. Isso não é importante, porque de facto o que estamos a falar é de trabalho, ou seja, é o modo como tu olhas e vês o mundo, mas fundamentalmente é como isso vibra em nós, como é que isso é uma conquista, que ruídos são esses, que arfares são esses, que transpiração é essa que o texto, a fotografia, passa a ter para os outros quando é lida ou quando é vista. E nós estamos absolutamente apagados. O fotógrafo e o escritor fica absolutamente apagado. A importância maior na literatura, no cinema, na fotografia, do meu ponto de vista, é do espectador e do leitor. Ele é que passa a ser, de facto, aquele que acelera as hecatombes da fotografia ou o rumor literário do mundo através da poesia. E talvez seja nesse campo, nesse modo de escutar o mundo, de olhar o mundo, que eu consigo compaginar essas duas coisas. Aliás, eu tenho alguma dificuldade com a cor, talvez por uma questão fisiológica dos meus olhos. Nós não somos perfeitos, nem as máquinas são, por isso eu sou muito mais cativo do preto e branco, e aí até das nuances até muito escuras, muito dramáticas até. Há uma certa dramaticidade na minha fotografia e há uma certa compulsão de dor sobre o que é a dor do mundo, e nesse aspecto eu creio que para mim eu consigo alojar as duas coisas por vezes instantaneamente, mas eu distingo-as. E ao mesmo tempo que as distingo também consigo fazer com que elas tendam a atingir um certo e determinado objetivo. Como eu acho que tudo é coisa mental, não é? A nossa criatividade é uma coisa mental e o que nós fazemos é cobrir o mundo de uma certa pele e às vezes ir buscar ao mundo essa parte dessa pele. O que acontece é que muito que eu faço, tanto na fotografia como na poesia, tende a um dia mais tarde se encontrar alojado num livro. E aí o livro é um lugar tótem, é um lugar tumular, é mais do que isso até, é mesmo um túmulo quase fechado, absolutamente fechado, e ainda por cima tem um preço, é preciso comprá-lo para que de facto o livro seja lido. E aí é que ressuscita o poema. Mas já não é o meu poema, porque o meu poema também, quando está a ser escrito, vai deixando de o ser. E há muitas coisas que se fazem na literatura e o cinema, de facto, e o teatro, são duas coisas interessantes que representam um pouco isso. Como é que o trabalho final é, na realidade, e o desporto então, o desporto performativo, que não permite correção, não permite que tu voltes atrás, quer dizer, não há rewind que te permita voltar a ver a jogada anterior, ou o movimento da bailarina, ou o movimento do halterofilista, seja o que for. Na literatura, no cinema,
essas performances são de facto ritualizadas pela borracha, pelo delete, pela capacidade. E ainda mais interessante é que ainda por cima se podem vir mais tarde a alterar, a corrigir, a limpar defeitos, de adiposidades, a maquilhar. Por isso, no meu caso muito específico e muito concreto daquilo que eu faço em sintonia, porque as coisas acontecem muito em sintonia, a fotografia vive desse meu olhar perspectivo. Ou seja, o que é que aquilo faz com que eu, olhando, desloque o meu corpo para um lugar improvável. Eu tenho isso num poema vasto. E essa imponderabilidade, essa incapacidade de, em certo momento, determinar tudo como já feito, é esse lado soturno, subterrâneo, oculto, negro, que me alicia. E me dá, até me diverte também, chegar ao fim e descobrir que eu sou o primeiro a deslumbrar. Isso é para mim fantástico. Mas é um fantástico que é só para me rir de mim, não é para dizer, vejam lá como não se vê nada, não, isso, os outros é que leem e é que descobrem e alavancam dentro de si um novo poema, uma nova imagem, um novo filme, uma nova sintonia, uma descoberta. Não tem esse prazer, mas é um prazer doloroso, posso dizer, Zé, que é um prazer até bastante doloroso, porque não é no sentido físico, não fico com cicatrizes disso, não é essa a questão. É a questão da conquista, palavra a palavra, aliás, como nas traduções, mot a mot, palavra a palavra, passo a passo, como nas imagens, atingir um determinado objetivo que me satisfaça e que, de certa maneira, me deslumbre. Mas não deslumbrar no sentido de uma acalmia. Consegui atingir um objetivo que não sei se é até final, se não é, mas que é um modo de fazer ecoar aquilo que vou lendo e vou vendo e que me vai dando, de certa maneira, um eco de mim. E procuro nisso esse eco que certamente nem é meu. É um eco contaminado por tudo que vamos vendo e ouvindo e até sonhando e sofrendo. É isso, mas como as coisas acontecem sempre em sintonia e esses egos às vezes têm que ser encontrados, íamos encerrar esta conversa com uma leitura, mais uma destas leituras ousadas que eu gosto de fazer aos poetas que nos visitam, de dois poemas escritos pelo Jorge já em período de recolhimento. Mas eu confesso, deixa-me dizer, que estou muito curioso, porque eu disse assim, eu vou lhe mandar isto endereçado, enfim, facilitando-lhe a leitura. Mas, porque as minhas leituras são as minhas leituras, não, pronto, são as que são e dentro das minhas capacidades. Mas, ao mesmo tempo, pensei, porque isto é uma coisa recente, tem semanas, uma coisa que valha, pensei, vou-me confrontar com ouvir isto dito por uma pessoa que recebeu há pouco tempo, há 2 horas, uma coisa que valha, estes poemas. Deixa ver como é que isto funciona. E de facto isto essa surpresa para mim é cativante, fundamentalmente. Não foi para te passar uma rasteira. Então é assim. É mais no sentido de dádiva. Eu sinto-me extremamente grato seguramente, por escutar a ler esses 2 poemas. 4. Agora a noite desce para dentro das mãos a inundar. Ninguém sabe onde peregrina o sangue em redor, ou declina o deserto na alvura ávida dos ossos a impelir. Nesse torpor a desvelar-se a voz arruína o que é escasso. Há um fio a flagelar o que une invisível, e nada se escuta a acender a pele em tributo. Ninguém celebra cinzas nem poeiras nos umbrais. Nem sobre a terra lateja uma súplica a colher, ou na longura onde um rosto em pânico atormenta. Nesse pranto ausente colhe-se um corpo despido por dentro, um sulco gélido de lâminas vazando a luz a desatar, a desviar da eternidade as lágrimas demasiadas. Quem poderá sorver a mudez que assim se escuta? 8. Escutamos um monólogo. Nada nos impede de ver a liturgia antiga acudir na solidão.
Podemos imaginar a luz coada que o sol deixa no seu rasto diurno. O corpo não se ocupa da nostalgia. É apenas a metamorfose do desassossego a desvendar a simetria do mundo em dádiva. É um inventário infinito, a mão inequívoca a aprender. Não é sobre a ubiquidade do corpo o que num ímpeto se suplica, mas a compaixão. Muito bom, muito bonito. Gostei muito. Obrigado, Jorge. Confesso que gostei imenso. Confesso que gostei imenso. O poeta é de exceção e os poemas são extraordinários. Último apontamento. Ia-te pedir que nos indicasses então quem será o próximo poeta que devemos convidar para estas pequenas entrevistas. O próximo poeta para estas pequenas entrevistas. Uau! Eu às vezes eu sou um bairrista fundamentalista terrível, mas acho que devemos devolver isto para Lisboa. Mas estava a pensar na Ana Luísa Amaral, estava a pensar lá embaixo, o Ricardo Marques pode ser, de facto. O Ricardo é um belo poeta, é um excelente tradutor, é o mais jovem das pessoas, jovem até na idade, a chegar ao grupo, foi convidado por mim, eu passo a vida a convidar gente que nunca esteve, no sentido de dilatarmos e divulgarmos isto. Mas pode ser. Já temos dois nomes, duas belíssimas propostas, Ana Luísa Amaral e Ricardo Marques. Eles andam aqui por esta atmosfera de Mateus e estariam sempre na lista, mas vão então ser exatamente os próximos. E é interessante que ambos foram convidados por mim, para aparecer. A Ana Luísa já, quando foi as traduções do Juan Gelma e da Olga Orozco, foram eles que, ela foi a minha convidada, e até ficou com a tradução do Juan Gelma, que é um poeta fantástico, e era uma personagem fantástica, que eu fotografei, tenho uns retratos dele muito interessantes, e o Ricardo, porque é o mais novo, a chegar. Também podemos pensar no Fernando Guimarães, mas é mais difícil. Pronto, ok, não podemos estender muito a lista. Claro. Obrigadíssimo, Jorge, foi uma conversa extraordinária. Muito obrigado. Uma conversa cheia de poesia, que é aquela capacidade, aquela linguagem que temos como mais sintética para nos apropriarmos do mundo e para o descrevermos. Obrigado e até ao fim de maio continuamos com o mês da poesia. Obrigado.